A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã que está em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao 5. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Isso é uma palavra que Deus tocou no meu coração, Davi aqui estava nos últimos dias da vida dele e já estava praticamente passando todos os mandamentos de Deus para os sucessores dele, E aqui Davi revela um exemplo que ele foi levantado às alturas, como rei. Ele é ungido do Senhor, mas também a representação aqui é Cristo. Portanto, no Novo Testamento, Jesus é chamado filho de Davi. Tudo ligado pelo Espírito, E aqui a palavra, ela é bem clara sobre a questão, no versículo 2, diz assim, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Quer dizer, o Espírito do Senhor continue falando conosco hoje. E muitas vezes, nós estamos desanimados, estamos tristes, passando por certas lutas, por certas dificuldades, por certos desprezos. Mas nós temos que entender que a palavra ela é revelada pelo Espírito, não é pela carne. Não é homem nenhum que pode revelar para você, para mim, para ninguém. É o Espírito Santo, os pastores que estão à frente da obra, aqueles que honram o nome do Senhor, eles é revelado pelo Espírito. Eles não falam, eles não podem falar pela carne. Portanto, quando Pedro dá testemunho de que ele era o Cristo, Jesus falou que não era a carne nem o sangue que tinha revelado, mas o Espírito que tinha revelado. E hoje, essa palavra está sendo revelada pelo Espírito, para que você possa alcançar a salvação. Aqui embaixo diz assim, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Então, você já viu uma pedra falar? Uma rocha? É o Espírito, irmãos. E o Espírito está falando contigo hoje, a ponto de você voltar a clamar ao Senhor, a ponto de você voltar a ler, a temer, Uma coisa, uma observação. Aqui diz aqui embaixo, será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Então, a erva vai brotar, as coisas vão brotar em você, vai começar a aparecer o Espírito quando você se enche da palavra. O resplendor vem quando Deus vê que Ele pode fazer resplandecer aquilo em você. Deus não vai fazer brotar nada em você sem que você possa estar preparado, em condições de suportar as fadigas, as dificuldades, as lutas, para que possa permanecer a palavra em você. Aí embaixo aqui diz no versículo 5, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que
em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Quer dizer, Davi já falava do próprio Pai, que era Jesus, do próprio Senhor, da própria luz, da própria rocha. E, por exemplo, hoje nós podemos andar com a convicção que nós não vamos agradar o mundo, nós não vamos agradar nem quem está do nosso lado. Quando você está cheio da palavra, nem quem está do teu lado muitas vezes vai se agradar. Mas o Senhor aqui diz, ó, o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Quer dizer, ainda não fez o Senhor brotar algo em você, porque tem coisas que precisa ser tratado, preparado. Esta é uma palavra, né? Eu quero estimular você que está afastado do corpo de Cristo, você que está desanimado, você que deixou o primeiro amor, né? Você que por uma decepção na igreja, né? Por um motivo qualquer, o que te afetou, você saiu da igreja. Mas eu falo para você, volte ao primeiro amor, volte a clamar ao Senhor. Davi aqui fala que ainda que a casa dele não era tal como para com Deus. Por quê? Quantos problemas Davi teve em casa? Quantas lutas Davi teve com os seus próprios filhos? Muitas vezes a gente hoje vê muitas pessoas ser rigorosa com a família dentro de casa. Ou com um irmão da igreja, que os filhos não são convertidos, ou os filhos estão na igreja, mas estão dando mau testemunho. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se coloca diante do Senhor para que Deus, ainda dependendo do que seu filho não te obedecer, ainda dependendo do que você não consegue transmitir a palavra para aqueles que estão do seu lado. Mas Deus, o tempo certo, Ele vai revelar a palavra através de você, mesmo que você não esteja mais nessa vida, mas o seu testemunho vai ficar. E um dia o Senhor alcança os corações deles. Não desanime, não perca a esperança, tenha fé no Filho de Deus. Foi para isso que o Senhor voltou. Ele se revelou como carne para que podemos ver o Espírito através de Jesus Cristo. Nós podemos ver e nós só podemos alcançar o Espírito Santo através de Cristo. Portanto, ele falou que ele ia para o Pai, mas enviaria o Espírito de consolo para que ele pudesse nos consolar. Quer dizer, consolar é nos dar força, é nos dar convicção, certeza, vitória, né, naquilo que muitas vezes nós estamos perdidos e fracos. Amém? Senhor, nessa manhã eu quero agradecer, te glorificar nessa manhã, agradecer pela essa palavra, que essa palavra possa encontrar morada nos corações, Senhor. Senhor, eu não peço, Senhor, ouro nem prata, mas o que eu peço, Senhor, é em teu nome, Senhor. Alcance os corações dessas famílias, Pai. Tire do meio das famílias, Senhor, o opróbrio, Senhor. Tudo aquilo que pede, Senhor, da família estar unida, Senhor, te buscando, Senhor. Em teu nome, Pai. Eu te louvo, te exalto, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém.